Vamos lá, vamos gravar a resolução então do último exercício aqui, do 5. A Gabriela veio no plantão aqui e a gente está fazendo isso. Cadê a Gabriela? Gabriela, dá tchau, Gabriela. Oi, gente. Tchau, gente. Já vai? Já. Então tá, vou gravar. Tchau. Então vamos lá. Primeiro, fecha a porta, por favor. O exercício era ler 6 números e, dependendo se o número era maior do que 10 ou menor do que 10, ele tinha um lugar para ele entrar no vetor. Se ele fosse maior do que 10, ele começa na última posição do vetor. Tchau, Gabi. Se ele for menor que 10, vamos colocar maior ou igual a 10, ele vai para o final. Se for menor do que 10, ele vai começar pelo início tradicional. Aí, ó. Por exemplo, aqui a gente tem um caso na avaliação. Ó. Número 11, ele é maior do que 10, então ele entra lá na última posição. O número 4, que está aqui, né? Apesar disso aqui tá em ordem, não significa que isso aqui é o vetor já nas posições corretas. É a ordem com que os números foram digitados, isso aqui. 4. 4 é menor do que 10, então ele entra aqui no começo. O 50 é maior do que 10. Então ele vai para a posição do final, a posição livre do final do vetor. A última posição livre do final do vetor é a 4 agora, a 5, aliás. É essa aqui. Né? E aí o 8 é menor do que 10. A posição livre do início do vetor não é mais a 1, é a 2. Então eu tenho que ir controlando essas posições de início e posição do final do vetor e posição do início do vetor. Vamos fazer isso, ó. Posição de início e posição de final ficou legal. Vou colocar aqui essas duas variáveis, ó. P início, P in e P final. P final, P fim. Beleza? As duas do tipo inteiro. Deixa eu fechar aqui. As duas do tipo inteiro. Além disso, eu preciso do vetor para depois, no final, exibir o vetor conforme foi inseridas as coisas lá. Vamos lá, tem um vetor, vou colocar aqui vet de vetor de 6 posições, D inteiro. Por o I para incrementar o para, né? E aí vamos lá. A gente não precisa ler o vetor, não precisa ler os valores do vetor primeiro. A gente precisa ler os números. Ok? A gente precisa ver os números. Vamos colocar um valor aqui para ser lido. Ó, por exemplo, num. A gente vai ler esses 6 números aí independentes. Depois que eu leio o número, aí é que eu vou decidir onde que ele vai ser inserido. Tá bom? Ó, depois que eu leio o número, eu decido se ele vai ser inserido no final, na posição vaga no final, ou na posição vaga no início. Vamos lá, antes de ler isso, antes de ler os 6 números, vamos colocar aqui, ó, P início é qual? Qual que é a posição inicial? É a 1. E a P final é a 6. Né? Vou receber aqui 6. E aí, essas variáveis a gente vai controlando, vai diminuindo essa aqui, quando eu preencher um dos elementos do final, e aumentando essa quando eu preencher um elemento do início. Ó, para ir de 1 até 6, passa. Enfim, para. Vamos lá. Eu vou ler o número. Vai lá, leia num. Esse número vai ser lido 6 vezes e eu vou decidir, depois que eu leio ele, eu decido para onde que ele vai. Ó, se num for maior ou igual, eu falei, né, se ele for igual a 10, então, em C, vamos por aqui. Se ele for maior do que 10, eu vou colocar o vetor, olha lá, o vet, na posição P fim, né, que é a posição 6, ó. Vai receber, né, a primeira vez vai ser a 6. Vai receber o num. O cara acabou de digitar. Beleza? E aí eu posso deixar só assim? Não, porque se o cara digita 15 e 20, eu vou alterar o meu 20, vai substituir o 15 que estava lá na última posição. Eu não posso deixar ele substituir o valor que tinha lá na 6ª posição. Então eu tenho que diminuir o P fim aqui, a posição do fim. Em P fim menos 1, fazendo assim. Posso pôr aqui, ó, vou pôr um outro C para ficar bem certinho, né? Para ficar desmistificado aqui, ó. Se num menor do que 10, então aí eu faço aqui em C. Daí eu vou fazer o contrário, ó, o vet na posição P in recebe o próprio num que o cara digitou. Outra coisa, que era a posição inicial. Eu não posso deixar só assim, porque se eu digito 5 e 6 nas duas primeiras vezes que eu vou digitar, ele vai substituir o 6
que estava o 5 lá na primeira posição, pelo 6, que o cara acabou de digitar. Eu tenho que incrementar, ou seja, aumentar a posição de início do meu vetor, de inserção, né? PIN vai receber o próprio PIN mais 1. Beleza? Acabou. É um pouquinho, tem que pensar um pouquinho mais mesmo, exige um pouquinho mais, mas não é tão difícil não. Depois eu preciso exibir o vetor, né? Ó, vou pôr aqui um para aí, de 1 até 6, faça. Um para, e aí escreva vet na posição I. Beleza? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, se tiver alguma dúvida. Aqui. Olha lá. Beleza? Ficou um pouquinho maior aqui. Vamos rodar ele para ver. Colocar os valores ali da prova, desse aqui. Vou tirar o zoom, tá? Vou fechar. Cadê? Visual. Não, tá. Vou colocar o 11, o 4, o 50, o 8, depois vem o 13, só qualquer 8, 1, aliás, 1, o 13, acabou, né? Você vai exibir, opa. Olha lá, olha o vetor. Aí ficou o vetor ali no final. Dá para pôr só um escreval, né? 4, 8, 1, olha lá. 4, 8, 1, 13, 50 e 11. Beleza? Como foi inserido. Vamos ligar um aleatório aqui para a gente ver. De 1 a 20, para dar uma possibilidade legal. E colocar aqui escreval. Escreva só. Olha lá, o 17 vai para o final, né? Olha lá, foi para o final. O 11 também vai para o final. Vem para cá. O outro 17 também para o final. Oh, todos foi para o final. Vamos virar de novo. Ó, o 12 foi para o final, o 11 foi para o outro final aqui. Daí o 3 veio aqui, ó, no começo. O 12 foi lá para o final, né, para a anterior. E o 15? O 15 veio, é maior, ele foi para lá, para as posições do final. E o 14 também veio aqui para o final. Bom, vamos pôr aqui de 1 a 15 só. Vou dar mais número com 10. Ó, o 9. O 9 veio aqui para cá. 13 foi para o final. O 8 veio para cá, para a segunda posição do início. O 12 vai lá para a penúltima posição. O 14 veio para cá. E o 2 veio para cá. Não tem nada de ordenação aqui. É só onde ele vai ficar de acordo com o que ele entra. Tá bom? Esse é o exercício 5, né, da prova. Fiquem atentos aí com os exercícios. Deem uma estudada no conteúdo. Tem também no e-mail que eu vou mandar para vocês, tem um conteúdo da turma do ano passado, que eu corrigi bastante exercício, quase todos os exercícios que vocês já fizeram, eu corrigi com eles lá, e tem a resolução também. Tem vários vídeos, eu acho que vai ajudar vocês. Até mais.